A paz do Senhor, meus queridos, tudo bom? Este é mais um vídeo para o canal Transformação. Eu sou o Marcos Simões e peço que você assista esse vídeo do começo ao fim, que a gente vai tratar de um assunto muito maravilhoso. O que Jesus mandou pregar? O Evangelho ou ele mandou pregar autoajuda? E aí, o que você me diz? No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, no versículo 19 e 20, diz assim: Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Se nós formos analisar o que Jesus mandou nós pregar, ele mandou nós pregarmos o Evangelho. Em Marcos também, no último capítulo, você vai ver lá Jesus dando instruções para os discípulos e dizendo uma palavra bem conhecida que diz: ide pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Quando a Bíblia diz nós pregarmos o Evangelho, ela está falando para nós falarmos de boas novas, porque o maior intuito de Deus, através do sacrifício de Jesus, não foi nada além de salvar as pessoas perdidas, assim como nós fomos salvos um dia. Alguém nos pregou o Evangelho, falou do amor de Deus para nós. Nós reconhecemos que nós éramos miseráveis e que a nossa vida estava perdida, e que se não fosse a misericórdia de Deus através de Jesus, nós estaríamos perdidos eternamente, né? Então, Jesus mandou nós pregarmos o quê? O Evangelho, ou ele pediu para nós pregar autoajuda? Por que essa pergunta? Essa pergunta é pelo seguinte: porque hoje em dia, infelizmente, não se prega mais o Evangelho. Hoje em dia se prega mais autoajuda. Fala-se muito de... Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. O que se prega muito na igreja é a história de José, lá no Egito, quando foi vendido pelos irmãos, né? Nós sabemos que em outro vídeo eu vou falar o foco do acontecimento. Vou falar o que foi de verdade o foco de tudo que aconteceu com a vida de José ali, para depois chegar no final e ser abençoado, né? Eu vou falar do intuito de Deus ali naquela história, tá bom? Mas o que a gente ouve muito nesse exemplo, as mensagens, por exemplo, falando o seguinte, falando que José foi vendido pelos seus irmãos, né? Tudo que está escrito aí, né? Tudo bem. Só que levando essa mensagem para um lado seguinte: porque talvez você é odiado pelos seus irmãos, talvez os seus irmãos tenham inveja de você, e talvez os seus irmãos podem até se afastarem de você e te odiar, mas um dia eles vão ter que se encurvar diante de ti. Como José, os irmãos de José se encurvou diante dele, eles também terão que se encurvar diante de você, porque Deus vai fazer de você um governador. Então a pergunta inicial, que é o que Jesus mandou nós pregarmos, é por quê? Porque Jesus mandou nós pregarmos o Evangelho e não incitar o ódio, por exemplo, entre os irmãos. A Bíblia diz assim que uma coisa que Deus odeia e abomina é que se semeia ódio ou contenda entre os irmãos. Então nós não devemos perder o foco do Evangelho. Nós devemos continuar pregando o Evangelho, que Jesus disse: olha, lembra o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Aí Jesus disse: eu porém vos digo, amarás os teus inimigos, bendirá aquele que vos maldizem, ou seja, aquele que fala mal de você, você vai falar bem dele. É difícil, mas é o Evangelho. E você também tem que orar por aqueles que te perseguem. Isso é Evangelho. Ele vem de uma maneira o quê? Ele vem de uma maneira batendo de frente com o nosso ego, e no contrário às nossas atitudes, e no contrário à nossa própria natureza. E foi isso que Jesus mandou pregar. Porque o intuito de Deus, no sacrifício de Jesus, o intuito principal de Deus
é salvar aqueles que estavam perdidos. A palavra de Deus diz o quê? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é isso? Então todos nós pecamos, estamos destituídos, nós não temos parte nenhuma com Deus, nós não temos nada para receber de Deus, não temos nada. Aí ele pediu para pregar o quê? Aí quando ele viu Jesus, morreu por nossa culpa, ressuscitou no terceiro dia, para nos dar a chance de chegarmos a Ele, né, a Deus, através de Jesus, que a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus, por causa dos nossos pecados. Deus, pela sua bondade, Ele nos reconciliou com Ele mesmo, através de Jesus. Entendeu? Então o Evangelho vai sempre nos cobrar mudança de nós, cobrar que nós sejamos transformados através do Evangelho, através da palavra de Deus, né? Que aí depois em outros vídeos, para não ficar muito longo, eu não quero que esse vídeo fique grande, né? Em outros vídeos eu vou falar mais desses assuntos. Então pensa comigo, se você quiser deixar nos comentários aí, deixa um comentário aí falando do que eu estou falando aqui, o que você pensa. Pode falar, não tem problema nenhum, a gente vai interagindo aí através dos comentários, tá bom? Outra coisa, se você gostou desse vídeo, você dá um joinha aí, ó, deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clique nas notificações para toda vez que nós gravarmos um vídeo e lançar ele aí, você seja avisado na mesma hora, tá bom? Fica com Deus e que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.